Pela misericórdia de Deus, gostaria de dizer que eu sou o pastor Antônio Gilberto, pela misericórdia de Deus, dando parte da minha vida no trabalho do Senhor na área da educação cristã, educação religiosa, e queremos neste momento, aproveitar esse momento para convidar o público todo, o 8º Congresso Nacional, que será realizado em março de 2015, em São Paulo, já no Templo Novo da Assembleia de Deus do Belenzinho. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai, na mesma ocasião disse, ide e ensinai. É ensinar em 2 sentidos. Mateus 28, 19 e Mateus 28, 20. No versículo 19, ensinar é fazer discípulos, que é educação cristã. Mas no versículo 20, não é ensinar no sentido de discipular. O termo no original grego é ensinar no sentido de doutrinar. E que Deus abençoe a todos. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Santificarás o sábado. Meu caro amigo, professor e superintendente de escola dominical, é uma alegria estar de volta com o 4º mandamento, que é já a lição número 6 desse trimestre da escola dominical. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. Já estudamos os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e nem te curvarás a elas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E agora o 4º mandamento é o sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Então é importante que o cristão saiba que o sábado é um dos pontos mais polêmicos dos 10 mandamentos, porque há grupos que acham que se deve guardar o sábado e há outros que são mais radicais, que dizem, que se consideram como a única religião verdadeira da terra e acham que nós não somos cristãos, que nós não somos salvos por causa do domingo. Então, e há outros que interpretam que o sábado cristão é o domingo, e porque é o dia da ressurreição de Jesus, que devemos guardar o domingo. Muito bem. Então, e outras interpretações ao longo dos séculos nós temos acompanhado. Agora, o que acontece é o seguinte: o sábado deixou de ser mandamento no Novo Testamento. Esse é o ponto número 1. Porque alguém vai dizer, escuta, mas se os 10 mandamentos se 9 mandamentos são preceitos morais, por que um só vai ser um preceito cerimonial? Porque existe uma discussão sobre preceitos morais, preceitos cerimoniais, preceitos civis. Vai começar, a Bíblia não faz essa distinção, tá? A Bíblia chama de lei. O Novo Testamento, principalmente, fala de lei. Paulo não chama lei moral, lei cerimonial, lei civil, nem tampouco o Senhor Jesus. Ele fala de lei, e a lei é o Pentateuco. Nós vimos na primeira lição, são os 5 livros de Moisés, a lei é aquilo ali. Agora, é óbvio, é claro, que existem preceitos, chamados preceitos morais, que são para todos os povos, em todos os lugares e em todas as épocas. Tudo bem. Então alguém chamou isso de preceito moral. Há preceitos na lei de Moisés que dizem respeito ao aspecto jurídico, ao assunto de Estado, muito bem. Que alguém chamou de preceitos civis. E há aqueles preceitos que dizem respeito à liturgia, à adoração, à questão cerimonial, os rituais,
que são chamados de preceitos cerimoniais. Então, são três, a classificação é de preceito moral, preceito cerimonial e preceito civil. Mas só que o Novo Testamento não usa esse termo. Isso não existe na Bíblia. Preceito moral, preceito cerimonial, preceito civil. Não. Existe sim, repetindo, vou repetir, no texto, você lendo a lei de Moisés, você vai encontrar elementos que pertencem ao campo cerimonial, ao moral e civil. Isso é verdade. Mas o que eu estou dizendo é que no Novo Testamento não há essa classificação. E, na verdade, esse nome, não, essa expressão, essa classificação, não era conhecida antes de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, século XIII. Antes de Tomás de Aquino, não há registro dessa expressão de preceito moral e preceito cerimonial. Muito bem. Agora, o sábado, sabemos que não é um preceito moral. Por que sabemos disso? Porque o preceito moral, como disse, que é para todos os povos, para todos os lugares, todas as épocas, não tem concessão. E Jesus colocou mais de uma vez o sábado no mesmo nível dos preceitos cerimoniais. Em Mateus capítulo 12, quando ele fala do pão da proposição, dos pães da proposição que Davi comeu, era um preceito cerimonial, que só os sacerdotes podiam comer os pães da proposição, e Davi comeu. Então, um preceito cerimonial que foi violado. Muito bem. E Jesus diz que quando os discípulos de Jesus foram acusados de violar o sábado, porque estava colhendo espiga no sábado, Jesus citou essa passagem. O que Jesus estava dizendo? Que o sábado estava no mesmo nível dos preceitos cerimoniais. E não somente isso, no versículo 5 desse capítulo 12, ele diz que o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa. Os sacerdotes violam os sábados e ficam sem culpa. Jesus falou isso. Então, o sábado é um preceito cerimonial. E em João 7, versículos 22 e 23, Jesus também disse que quando chegasse o 8º dia para a circuncisão do menino, que a lei prescreve que o menino, sexo masculino, devia ser circuncidado ao 8º dia, se o 8º dia coincide com o sábado, então ele não podia nem adiantar um dia, nem atrasar. Não podia circuncidar o menino nem na sexta-feira e nem no domingo, tem que ser no sábado. Então, o sábado não é um preceito moral. E Paulo, em Romanos capítulo 14, e versículos 4 ao 6, ele deixa isso claro, que vai da consciência de cada um, acha que todos os dias são iguais, outros acham que faz diferença de dias. Então, estava mostrando também, e falar da comida também, uns acham que de tudo deve comer, outros acham que deve comer só legumes. Então, o kashrut e as leis dietéticas, que são preceitos cerimoniais, são colocados no mesmo nível dos preceitos do sábado, portanto, um preceito cerimonial. Então, isso nós não temos dúvida alguma. Agora, dizer, como alguns dizem, que o sábado, o sábado cristão é o domingo, e que o sábado continua sendo preceito moral, aí vai colocar o domingo como obrigação. No século XVI, houve um tempo na Inglaterra que quem faltasse o culto no domingo pagava multa. Pagava multa. E o sábado deixou de ser mandamento. É claro que o sábado cristão é o domingo. Por quê? Porque o primeiro culto foi realizado no domingo, foi no dia que o Senhor Jesus ressuscitou. 8 dias depois, lá em João está escrito, que Jesus se apresentou diante dos seus discípulos, e Tomé dessa vez estava junto com o grupo, e era um domingo também. E há pelo menos 3 passagens no Novo Testamento do culto no domingo. Então, em Atos, capítulo 20, versículo 6, fala do primeiro dia da semana, que era dia de culto.
1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 ao 3, fala também do primeiro dia da semana, que é o dia de culto, e Apocalipse 1 e 10, que fala o dia do Senhor, que é o domingo. Então, os cristãos passaram a cultuar ao Senhor Jesus no domingo. O sábado cristão passou a ser domingo. Mas não era uma lei, não era um preceito. Não, essa é coisa espontânea. É como disse, o cristianismo não é um conjunto de regras, um conjunto de normas, não é? O cristianismo é liberdade no espírito. Nós somos livres para servir e não para pecar. Aquilo que é pecado na lei, é pecado na graça, no Novo Testamento. Muito bem. Mas o sábado, não. O sábado tem gente que faz disso um cavalo de batalha. Tem igreja aí, você pode chamar de igreja, que fala que não somos salvos porque não guardamos sábado. Que absurdo. Então, o sábado é um preceito moral. É um preceito moral, pode ser, mas para Israel. Porque o sábado é o sinal da aliança que Deus fez com Israel. O sábado não é para as outras nações, não é para a igreja, é compromisso de Deus com Israel. Primeiro, para Israel se lembrar que foi escravo no Egito. Na passagem dos 10 mandamentos, em Deuteronômio, capítulo 5, quando fala para guardar o sábado, então ele fala que o sábado é do memorial dos filhos de Israel, como lembrança da saída da escravidão do Egito. E lá em Êxodo, capítulo 31, versículos 17, versículo 13, depois 17, ali fala também, 31, 32, né? Posso ler aqui, fala que um sábado é um sinal de Deus, do concerto de Deus com Israel. Está aqui, é o capítulo 32, capítulo 31, versículo 13, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, e vos santifica. E depois no versículo 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, entre Deus e Israel. Jesus discutiu diversas vezes com as autoridades de Israel por causa do sábado. Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado. Então o sábado deixou de ser mandamento na nova aliança e o domingo passou a ser o sábado cristão. E para encerrar essa lição, esse mandamento, o quarto mandamento, o sábado, eu quero ler aqui, e isso todos os crentes precisam conhecer. O professor de escola dominical deve passar isso para os irmãos com muita clareza, em Colossenses, no capítulo 2, e os versículos 16 e 17. Portanto, vamos ler o 14, a partir do 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, a cédula que era contra nós, a lei que era contra nós, que nós não tínhamos como cumprir a lei, por isso que a lei não foi dada para salvação. Não, a lei, como disse Stanley Horton, diz que a lei é como um termômetro. O termômetro mede a temperatura, mas ele não tem como mudar a temperatura. Então a lei é santa, mostra o certo, o caminho certo, mas ela não pode fazer nada. É só mostrar o certo, o
caminho, ela é santa, ela é perfeita. Então, o Senhor Jesus tirou, Ele cumpriu, tirou do meio de nós. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, por dia de festas, ou de lua nova, ou do sábado. Então, nós somos livres, nós fomos libertos da lei para servirmos a um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.